A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Rodrigo Costa Mariano e eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Uma palavra para abençoar a sua vida nesse momento, que você possa abrir os seus ouvidos espirituais e os seus olhos espirituais para enxergar e ouvir aquilo que Deus quer falar com você nesse pequeno tempo aqui. Mas antes de eu compartilhar essa palavra, eu quero encorajar você a se inscrever aqui nesse canal, Rodrigo Costa TV. É o canal também da Igreja Videira, aqui no estado do Maranhão. Amém? Né? Se inscreve no canal e aperta aí o sininho, que é importante para você ser notificado quando soltarmos aqui os nossos vídeos aos domingos ao vivo e durante a semana aqui também, né? No nosso canal, para você ser notificado, saber que já entrou uma mensagem de Deus para a sua vida. E o texto de hoje está lá em Juízes capítulo 6, versículo de 11 a 16. Juízes capítulo 6, de 11 a 16. Eu não vou ler o texto todo aqui, porque o meu tempo é pequeno, né? Porque eu quero que você veja esse vídeo até o final. Mas confere lá na sua Bíblia. Juízes 6, de 11 a 16. É o texto que narra na palavra de Deus, onde um homem chamado Gideão, por causa do medo, da insegurança, ele estava malhando o trigo dentro do lugar onde se pisava as uvas, que era chamado de lagar. Lagar, onde era o local onde as uvas eram pisadas, para se tornar ali, para fazer o vinho. Há muitos anos atrás, né, existiu uma novela, passou uma novela chamada Terra Nostra, que se passava na Itália e tal, e no início da novela eles mostram lá o lagar, onde eles pisavam as uvas. A Bíblia diz que Gideão estava ali. E foi nesse contexto de medo, de insegurança. Medo de quem, pastor? Medo dos midianitas, que era o povo que oprimia o povo de Israel, o povo hebreu naquele tempo, né? Eles plantavam, os midianitas iam lá, roubavam, tacavam fogo, queimavam os celeiros, queimavam as casas, levavam pessoas prisioneiras. A Bíblia fala que Gideão estava ali dentro daquele tonel ali de alvenaria, o lagar, escondido, malhando trigo, com medo. E foi nesse contexto de medo que o Senhor aparece para Gideão e fala para ele: o Senhor é contigo, homem valente. E ele lembra a Deus: peraí, Senhor, como que eu sou valente? Estamos aqui nessa situação, minha família é a mais pobre, eu sou o menor, né? Não estamos conseguindo. Cadê o Senhor? Nossos pais contaram, falaram do Egito, das maravilhas do Egito, do deserto. Cadê esse Deus? Muitas vezes nós estamos assim. Então, o povo de Israel vivia num contexto de opressão por causa dos midianitas, como eu estou te falando. Gideão estava ali escondido naquele lugar. Mas foi justamente naquele lugar de medo e de limitação que Deus apareceu para Gideão. E essa passagem bíblica, Juízes 6, de 11 a 16, essa passagem vai nos ensinar que Deus não te define pelo momento que você está vivendo atualmente. Deus não te define por esse momento, mas Deus te define pelo propósito que Ele tem na sua vida, por aquilo que Ele planejou, pensou para você. Deus te define por aquilo que Ele colocou dentro de você. Eu quero te falar aqui algumas coisas. A primeira é que Deus nos encontra mesmo nos dias difíceis. Sabe por quê? Porque Deus, Ele vê além do medo. Gideão estava com medo. Deus nos vê além do medo. Por quê? Porque Ele nos encontra mesmo nos dias difíceis. Porque a nossa tendência é pensar que Deus só nos encontra nos dias que estamos fortes. Só nos ouve quando estamos fortes, né? Quando somos usados por Ele. Mas Ele também entra nos nossos esconderijos. Ele entra, Deus chega naquele momento que nós estamos com medo, dentro do lagar, ouvindo vozes externas dizendo: eu não vou conseguir. Porque não fala na terceira pessoa, não. Você não vai conseguir. A voz do inimigo da nossa mente sempre vai falar na primeira pessoa: eu não tenho, eu não vou conseguir, eu não posso. Nesses dias o Senhor nos encontra. Deixa eu te falar, Deus sabe onde você está hoje. Talvez você está me ouvindo aqui, você esteja como Gideão, dentro de um lagar. Você entende que eu não estou falando do lagar físico? Deus te encontra onde você está hoje, nesse lugar do medo, do desencorajamento, da insegurança.
nesse lugar da dúvida. Deus te encontra hoje. O lugar da sua luta pode se tornar o lugar do seu chamado, a sua vitória. O lugar da sua luta pode se tornar um lugar de alegria. Nenhuma crise impede Deus de visitar e de encontrar ninguém. Entende? Então Deus te encontra hoje, meu querido. Ele vai te encontrar aí, nesse momento que você está vivendo. Segunda coisa que eu quero te falar é que Deus vê em nós o que ainda não conseguimos enxergar. Gideão se enxergava com medo. Um homem covarde, está ali escondido. Mas o anjo aparece para ele e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Enquanto ele se via incapaz, enquanto Gideão se via incapaz, Deus fala para ele: você é um homem valente. Isso me faz lembrar de uma canção da Gabriela Rocha, né, a versão que ela fez, que é aquela música Diz, né? Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz, contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Na minha identidade, nunca vão definir o meu valor. Você deve conhecer essa canção, mas o coro dela diz assim: diz que amado sou quando eu não me sinto assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. E que seguro estou se frágil eu me senti. Que coisa poderosa. Não sei se você conhece essa canção, mas busca lá no Spotify, no YouTube, ouça essa canção, seja encorajado, porque Deus vê além do medo, porque Deus vê em nós o que ainda não conseguimos enxergar. Deus está olhando para você e vendo aquilo que você não está conseguindo ver. Ele te enxerga além de você, além dos seus pensamentos. Deus chamou ele de homem valente enquanto ele se via incapaz, inseguro. Deus não falou com Gideão baseado na condição dele. Deus não está falando com você nessa hora baseado na sua condição, mas baseado no propósito que ele tem para a sua vida, no destino que ele tem para a sua vida, aquilo que ele tem preparado. Deus tem algo bom preparado para você. Ouça o que ele está falando com você essa manhã. Romanos capítulo 5, verso 1, diz que nós fomos justificados mediante a fé e por isso temos paz com Deus. Deus está em paz com você, meu querido. Os céus estão em paz com você. Eu sei que o inimigo e a sua mente fica colocando: não, eu faço isso, faço aquilo, eu sou errado, tem um monte de coisa, estou deixando de fazer um monte de coisa. Ei, mas o céu está em paz com você. Ele tem paz com você. Deus não falou para Gideão: você é homem valente, baseado no momento dele, na condição dele. Deus falou porque ele te enxerga. Ele enxergava Gideão, um homem valente. O que vale na nossa vida, na tua vida, é a palavra de Deus, não a palavra do homem, não a palavra do diabo. Então, não viva preso ou presa ao que os outros andam dizendo de você, ou disseram de você. Se liberta disso hoje, em nome de Jesus. Deus conhece capacidades em você que você ainda nem descobriu, nem conhece. O medo humano não cancela o propósito divino. O teu medo não cancela o propósito divino. Em nome de Jesus, se enxergue hoje como Deus te enxerga. Você é aquilo que a palavra de Deus diz que você é. Você tem aquilo que Deus diz que você tem. Você é aquilo que Deus diz que você é. Você é amado, amada, guardado, abençoado, favorecido, favorecida, filho de Deus, filha de Deus. Pastor, não estou vendo isso. Essa é a mesma história de Gideão. Por isso, leia depois Juízes 6, de 11 a 16. E por último, eu quero te falar que Deus vê além do medo. Por quê? Porque a presença dele que é a nossa força. Não é a tua presença, não é a tua força, é a força do Senhor, é a força dele, é a presença dele. Gideão perguntou: como que eu vou livrar Israel? O Senhor falou: eu sou contigo, eu vou com você, eu serei contigo. A vitória não dependia da força de Gideão, mas da presença de Deus. Está me ouvindo? O segredo não é você ter muitos recursos, é só ter Deus, é só ter a presença com você. Ah, mas eu tenho muitos recursos. Não vai fazer diferença nenhuma se Deus não estiver com você. Ah, mas eu não tenho recurso nenhum. O que você e eu precisamos é da presença de Deus. Quem anda com Deus pode enfrentar grandes desafios,
porque Deus é maior. A presença de Deus transforma pessoas comuns em homens e mulheres extraordinários, cheios da unção do Senhor. Você sabe, uma lâmpada sozinha não pode fazer nada. Uma lâmpada, ela consegue iluminar um ambiente porque ela está ligada na energia, na força, na fonte. O poder não está na lâmpada, mas na fonte. A tua fonte, a nossa fonte, ela vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Gideão começou escondido, inseguro, com medo, mas quando ele ouviu a voz de Deus e confiou na sua presença, ele se tornou o libertador. Sabe? Quando Deus entra na nossa fraqueza, nasce uma força que o medo não consegue vencer, não consegue tirar a nossa paz, que o medo não consegue nos paralisar, porque Deus vê além do medo. Que o Senhor abençoe a sua vida. Se essa palavra aqui, esse pequeno momento, abençoa você, compartilha com alguém, pede para se inscrever no canal. Em nome de Jesus eu declaro bênção, graça, favor de Deus liberado sobre a sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Deus te abençoe.